Feliz manhã desta hora, né? Eu tenho aqui a carta de Paulo a Tito, e são os conselhos finais de Paulo quando ele escreveu a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 8. Esta é mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nesses pontos, de sorte que aqueles que, crendo em Deus, sejam solícitos na prática das belas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita controvérsias insensatas, genealogia, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adianta e são fúteis. Mas é aqui onde eu quero pregar nesta hora aqui, o versículo 10. Onde Paulo diz aqui: depois da primeira e segunda admoestação, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Então, eu quero falar sobre o homem faccioso. Algumas versões da Bíblia chamam o homem herético, né? Mas a heresia, ou o homem herético, tem a ver com aquele que se opõe aos dogmas da igreja, né? Doutrinas da igreja. Heresia quer dizer uma forma de interpretar uma teoria, uma ideia, né? A igreja romana é que taxava muitas pessoas de heréticos, homem herege, até mulher herege, né? Joana d'Arc, por exemplo, foi queimada na fogueira, né? Depois a igreja declarou ela como santa, né? John Hus, queimado na fogueira. Os ossos de John Wycliffe, queimados na fogueira. Lutero, a igreja tentou queimá-lo na fogueira, né? Devido à doutrina de Lutero, né? Era contra a igreja católica. Mas eu vou me ater aqui na Bíblia de Jerusalém sobre o homem faccioso, porque destas pregações que eu tenho pregado desde julho do ano passado, pode ser, eu não posso afirmar, depende de Deus, que disso aqui, dessas pregações, Deus comece um movimento. Só Deus pode começar um movimento. E se Ele quiser começar, é com Ele, não é comigo. Eu devo pregar e aguardar, não? Não sei se essa seria a minha última pregação. Eu nem sei. A gente nunca sabe quando vai pregar a última pregação, não? Mas se Deus pegar essas pregações e quiser fazer um movimento, então esse movimento deve se preocupar muito com o homem faccioso,
homens facciosos, porque eles também se ajuntam nos movimentos que Deus faz. Mas eles vêm para matar o movimento, acabar com o movimento ou mudar a maneira que o movimento é da parte de Deus. Eles querem um movimento do homem, não? Eu não vou entrar nisso, já tinha lá os nicolaítas na era de Éfeso, em Pérgamo veio os balanaítas, né, o movimento de Balaão, em Tiatira chegou o movimento do jezabelismo. Esses três movimentos infernais que estão dentro das igrejas hoje, católicas, protestantes, pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e o neopentecostalismo, e isso aí leva à organização. E se Deus começar dessas pregações, um movimento, claro que todo movimento de Deus vai ter que lutar contra o homem faccioso, que Paulo diz aqui, que ele também entra numa mensagem de Deus, numa pregação de Deus, no movimento de Deus, mas depois ele se corrompe, né? E esse homem faccioso, ele só merece 2 admoestações e depois é deixar de lado, evitar ele. Porque ele está perdido, ele se corrompeu, né? Como Satanás, né? Foi um anjo, ainda é um anjo de luz, esteve a serviço de Jeová na eternidade, se perdeu, se corrompeu e não há recuperação. Não tem como recuperar o diabo. Não tem como recuperar o demônio. E nos movimentos que Deus faz, o homem faccioso entra lá dentro. Ele não entra, não vem como faccioso a princípio, no começo, é com o tempo. Com o tempo ele quer mudar a doutrina. O que é um homem faccioso? É um homem cheio de falácia, de engano, de fingimento, de hipocrisia, que mais tarde vai tentar destruir o movimento de Deus, criando uma rivalidade egoísta, uma ambição egoísta. O egoísmo. O egoísta trata dos seus próprios interesses. Eu acredito que essas pregações, elas são de Deus, eu próprio, particularmente. Porque não tem dízimo. Não se perde dinheiro, não se passa a conta bancária aqui. Pix, né? Só desse movimento não pedir dinheiro, não ter dízimos, cobrança de dízimo, ninguém vai pagar dízimo aqui, isso já foi explicado aí, batido muitas vezes, isso é só para os levitas lá da lei de Moisés. No Evangelho de Paulo não há essa imposição, só de não cobrar dízimo, essas pregações, que Deus pode tomar elas e fazer um movimento, já está provando que é algo de Deus, porque não tem interesse financeiro, lucrativo. Nunca teremos a doutrina de pagar 10% de dízimo. Qualquer um que pedir dinheiro, se isso aqui virar um movimento, qualquer um que pedir dinheiro é falso profeta. Nessas pregações que eu estou a pregar, quem pedir dinheiro é falso profeta. Já está estabelecido, né? Então que Deus nos ajude, né? Porque se virar o movimento, haverá uma luta contra o homem faccioso. Você sabe o que é uma facção? Tem facção criminosa, não? O que é uma facção? É um grupo de pessoas que pensa diferente, se comporta diferente. Tem uma reunião de pessoas à parte, né? Mas são facciosos. É facção, né?
O homem faccioso, ele é falso, ele é insincero. Ele é hipócrita, né? Ele é fingido. E não tem como. Um movimento de Deus, se Deus começar um movimento, Satanás não entrar. Ele entrou lá no Éden, lá o casal, Adão e a mulher, né? Entrou mesmo para derrubar, né? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, logo o Espírito Anticristo já estava dentro da igreja operando. Quando Yehoshua, Mashiach, começou seu ministério, 12 apóstolos, tinha um que era o diabo, o demônio, né? Judas. Mas ele não destruiu a obra de Yehoshua, né? Causou prejuízo a si mesmo. Por isso que todos devem entender que o homem faccioso, ele vai se autocondenar, né? A si mesmo, né? Muita coisa para pregar aqui nesta hora. Algumas coisas apenas farei leitura, né? Eu creio que essas pregações que eu estou a pregar, elas se alinham com o Evangelho de Paulo. Principalmente as 13, são 14 cartas, né? Tem essas cartas às nações aí de Romanos a Filemon, né? A salvação está na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus. Yehoshua é a palavra. No princípio era o verbo, João 1:1. A palavra, o verbo estava com Deus, João 1:1. A palavra, o verbo era Deus, João 1:1, capítulo 1, versículo 1. Mas Yehoshua transmitiu uma revelação a Paulo. O Evangelho de Paulo, que em Gálatas 1:8, Paulo disse que se alguém pregar evangelho, mesmo o anjo do céu pregar evangelho diferente do que ele entregou, considere anátema. E agora temos a grande, rica oportunidade de voltarmos a alinhar com Paulo, o Evangelho de Paulo em todos os aspectos, né, que eu venho pregando ao longo de meses. E não é, se alguém entrar nesse movimento de Deus, se Deus começar esse movimento, não é para abrir mão de nenhum ponto de doutrina pregada aqui que Paulo pregou, né? Por exemplo, casamento. Uma mulher que tem marido vivo, Romanos capítulo 7, versículo 3, se ela for viver com outro homem, será chamada adúltera. Não abrir mão disso. Não devemos abrir mão disso. Ah, mas fulano é rico, fulano é da elite. Não abrir mão nem para o pobre, nem para o rico, nem para o analfabeto ou para aquele que é formado em curso superior. Feriu a palavra? Desalinhou da palavra? Se quiser ir para o céu, se alinhe. Essa questão de casamento é séria. Eu preguei muito aqui sobre Esdras, né? Sacerdote. Não havia profeta nos dias de Esdras. Esdras era escriba e sacerdote. Mas ele separou aqueles casais de judeus casados com mulheres estrangeiras e que tinham até filhos, né? Desobedeceram as escrituras de Moisés, no caso aqui, o mundo de igreja católica, protestante, evangélica, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, desobedeceram os escritos de Paulo, as cartas de Paulo. Pouco importa quem seja, se quiser ser salvo, vai ter que se alinhar com as escrituras. Eu preguei sobre roupa decente, mostrei aí que as túnicas devem voltar, né? O véu, 1 Coríntios 11, 5 e 6, o ósculo, o santo, a saudação deve voltar, não importa a crítica que uma mulher ou os irmãos e irmãs vão receber por trazer o véu, as mulheres e os homens e mulheres, claro, mulher ausculando mulher, homem ausculando homem.
Não importa a crítica, né? Obedeça o que está escrito. Segurança, garantia, certeza de entrarmos no céu. A mulher não poder pregar e nem ensinar 1 Coríntios 14, versículo 34, 38, 1 Timóteo 2,11. Isso é doutrina, né? Eu quero falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre empoderamento feminino, né? E aí o batismo, a ceia, o lava-pés. Expliquei aí como lidar com pecado, né? Tudo é bem claro. Não temos confissão pública de pecado. Quando um irmão peca, Mateus 18, Yoshua e Paulo também mostra isso. Isso se trata individualmente, né? Se seu irmão se arrepende, ganha seu irmão. Se não se arrepender, leve 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, leva o caso à igreja. Se não ouvir a igreja, põe para fora, né? E os que estão dentro, vivendo uma vida santa, são santos, é a igreja. E os de fora, os que querem viver de qualquer jeito, né? Pela aí, Romanos. Primeira carta de Paulo às Nações, Romanos 13, versículo 8, no seu Evangelho. Aí Paulo diz aqui: não deveis nada a ninguém. Eu acredito que um cristão pode chegar a dever, mas vai se sentir envergonhado, embaraçado, e vai lutar, fazer de tudo para pagar as contas. Nem que vai pagando de pouquinho em pouquinho. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. São 613 mitzvot de Moisés. Mas aqui no Evangelho de Paulo, o não dever nada a ninguém e mostrar amor mútuo faz com que um irmão, uma irmã cumpra toda a lei. Quem ama o outro cumpriu toda a lei. Eu vou para 1 Coríntios capítulo 13, já que o amor mútuo, quem ama o outro, quem ama seu próximo, cumpriu a lei. Como deve ser esse amor, né? A caridade. Que não pratica o mal de forma alguma contra o seu próximo. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que a caridade, o amor, que faz com que você cumpra toda a lei, ela é paciente. Você é paciente? Ela é prestativa. Você é prestativo com todas as pessoas? Ela não se ostenta. Cada ponto disso aqui daria uma pregação. O amor, a caridade não incha de orgulho. Não faz nada inconveniente. O amor, a caridade não procura seu próprio interesse. O amor, a caridade, 1 Coríntios capítulo 13, não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Tem gente que fica esperando a desgraça dos outros para soltar foguete, né? Para cantar vitória, né? Saiba que você está longe de 1 Coríntios 13, ainda que fales a língua dos homens e dos anjos, tenha fé de remover montanhas, conheça todos os mistérios. Sem essas características aqui, você nunca será salvo. O amor, Paulo disse, 1 Coríntios 13, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe o amor, a fé e a esperança. Um dia a fé passará, a esperança passará, mas a caridade, o amor permanecerá. Dos três é o único que vai permanecer. Agora pega a sua religião, pega o seu movimento religioso, sua igreja, sua organização, dá uma verificada aqui se sua igreja te faz se comportar
de acordo com Coríntios capítulo 13. Eu não vejo isso em religião e igreja nenhuma. Porque, em primeiro lugar, isso aqui é doutrina. Ensinamento de Paulo. Ensinamento de Paulo. E estamos voltando ao Evangelho de Paulo. Os seguidores de William Branham dizem, como Branham, estamos na 7ª fase da pirâmide, no topo. Ah, é? Mas vai ser necessário descer para baixo, se humilhar. Descer para baixo para o fundamento. Está tudo errado com os tabernáculos. Branham aproximou de Paulo. Lutero aproximou de Paulo. Calvino aproximou de Paulo. Knox aproximou de Paulo. Spurgeon aproximou de Paulo. Mas agora já não é hora mais de aproximar de Paulo, é hora de se alinhar, descer do topo para o fundamento. A irmã Mariana falou que haveria uma era efesiana. Éfeso, 117 anos, a era de Éfeso, Laodiceia, 117 anos. Talvez já estejamos nela a partir de agora. Do topo para o solo, o chão, o fundamento. Voltar ao Evangelho de Paulo, mas não uma aproximação. Agora é questão de alinhar. E temos tudo para alinhar com Paulo, com o seu Evangelho, com sua sã doutrina. Temos a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 2. Veja que Deus diz para William Branham nunca ter uma televisão em casa, mas eu acho que a televisão hoje, embora ela escraviza, para mim, Facebook, redes sociais, Instagram, as redes sociais escravizam mais do que a televisão. Não tem como ir para o céu tendo televisão em casa. Eu já disse aqui que nessa doutrina, nessas pregações, não batizaremos ninguém que tenha televisão. É em sua casa. Batismo em nome de Yehoshua, 8 letras. E eu estou citando aqui Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Eu vou ser claro e direto, televisão e Facebook, rede social. Mas transformai-vos, aí é você que deve se transformar, sou eu. Vai depender do preço que você vai pagar pela santidade, santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. É você que deve pagar o preço, não fique esperando Deus mandar um anjo te visitar, um arcanjo, um querubim, um serafim, e mandar você destruir a televisão e sair do Facebook, sair do Instagram, sair do YouTube, sair das redes sociais. É você que tem que sair. Um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo não está preso à televisão, nem a Facebook, nem às redes sociais. É você. Somos nós que estamos presos, eles não estão. Então, como são os anjos, eu preguei uma pregação aqui que Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus, né, dos exércitos, aí 6. Um anjo é santo, um arcanjo é santo, uma vez. Um serafim é santo, um querubim é santo. Mas nós somos pecadores, que Deus está convidando para sermos santos. Sede santo porque eu sou santo. Deus não está chamando para sermos 3 vezes santos. Ninguém conseguirá atingir a santidade do Senhor Deus. E Jeová, e seu filho Yehoshua, que esteve aqui na terra, ele nunca pecou.
Mas pelo menos uma vez santo, você vai poder ser, né? Como? Obedecendo a palavra. Ore pela comida. 1 Timóteo 4, versículo 5. Isso é doutrina. Orar pelo alimento, né? Ainda que você ponha o alimento na boca, se você lembrar da escritura de 1 Timóteo 4, 5, põe ali, solta o alimento da sua boca no prato, mas ore antes de comer a comida. Paulo disse que nos últimos dias viriam homens com doutrinas de demônios satânicas, proibindo o casamento, e exigirão abstinência de certos alimentos. Quando Deus os criou para serem recebidos por ação de graça pelos que têm fé, eu estou lendo a Bíblia, conhece a verdade. Estou citando aqui, lendo e citando. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração, essas três coisas. Quando tiver um alimento, dê graças a Deus. Lembra da palavra de Deus e ore pela comida. Ore pela comida, ainda que você ponha na boca, põe um prato ali de volta. Faça a oração, cumpra a palavra. Claro, evita o sangue, as carnes imoladas aos ídolos e a carne sufocada, né? Atos 15, 29. Só temos essas mitzvah. Mitzvot da 613 foi isso que decidiu-se lá em Jerusalém, Atos 15, 29. Né? Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por questões de comida, mas tem essas comidas aí de Atos 15, 29 que deve se evitar para não pecar. Né? Ninguém vos julgue por questões de comida, de bebida, a respeito das festas anuais. Não vamos voltar aos que creem nessa pregação, as festas das cabanas, dos tabernáculos, do Pentecoste. Não vamos realizar nenhuma festa anuais lá da Torá. E eu quero, aí é eu pregando, eu quero que seja só o culto. Se tivermos que ter culto, só adoração, depois todo mundo para vossa casa, porque não dá certo esse negócio de reunir irmãos e irmãs para comer, para almoçar, vai dar problema. Não está falando de fazer retiro, isso aí está descartado. Paulo mandou os irmãos em Corinto comer em suas casas, beber em suas casas. Isso dá problema. Dá muito problema. Esse negócio de reunir para fazer almoço de criança, almoço de adolescente, almoço de senhoras, almoço de obreiro, aniversário, almoço do pastor, aniversário do pastor, almoço disso, daquilo outro, almoço de ano novo, almoço de Natal, nós não vamos ter nada disso. Se houver o culto, é isso mesmo, e cada um vá comer e beber em vossas casas para evitar problema. Negócio de retiro, de lazer, descartado. Ninguém vos julgue por questões de comida a respeito das festas anuais, lua nova ou de sábados. Ou seja, nós não guardamos nada disso, são sombras. Você não agarra, aqui é uma sombra de uma porta. A porta está aqui, a sombra está aqui. Quem é real aqui? É a porta ou a sombra? Por isso que não devemos voltar à lei. A realidade hoje é Yehoshua, o Evangelho de Paulo. Né? Vou voltar ainda a falar de doutrina, mas esse negócio que o Romildo Ferreira pregou, arrebatamento, agora dia 6 de abril, ou 7, está errado, vai falhar, já falhou 2 vezes, 2017, 2020, agora 2023, e toda vez que ele arruma data, ele arruma mais seguidores. Esse negócio dele pregar que o anticristo, a besta, vai ser Emmanuel Macron, presidente da França, está errado, gente. Leia Apocalipse 13, são 2 bestas, uma do mar, Roma, uma da terra, parecia um cordeiro e falou como dragão, fez fogo descer do céu. Olha, isso aí é os Estados Unidos. Aí o Mombrana acertou mesmo.
A besta que o anticristo que vai trazer a imagem da besta. A imagem da besta é a união mundial, internacional de igrejas organizadas. Isso aí vai ser um papa americano. Não vem da França. Vem dos Estados Unidos. A profecia não pode falhar. Mas você quer seguir o Romilson? Vai. Você tem alma, você é livre para seguir a quem você quiser seguir. E se desapontar. Mas as escrituras não falham. A Bíblia não pode falhar. Porque a Bíblia, as escrituras é Yehoshua, o Filho de Deus, que é a palavra. Eu tenho tentado, procurado colocar todos os pontos de Paulo nas minhas pregações. O que eu não consegui pôr, mas está escrito no Evangelho de Paulo, então é para ser obedecido, seguido, praticado. Devemos seguir na risca, na linha. Né? Agora é questão de alinhamento. Alinhamento. Não é questão mais de se aproximar de Paulo, como Mombrana fez, Lutero fez, Wesley fez, muitos pregadores fizeram, homens de Deus. Né? O momento agora é alinhamento. Né? Chega de brincar com Bíblia. Eu preguei aí, semana passada, não haverá uma segunda conversão para quem brincar, decair, crucificar Yehoshua, Filho de Deus, pela segunda vez. Né? É impossível que seja renovado para o arrependimento. Né? Será um joio. Simplesmente será um joio, mas cada um mostrará a sua natureza, né? Que tem. Porque cada um é portador de uma natureza. Então, tempo de brincar de Bíblia, de igreja, de profeta, de bispo, missionário, de ser pastor, apóstolo. Aqui não teremos isso, né? Essas brincadeirinhas. Né? Quero ler uma escritura aqui sobre túnica que eu achei no livro de Atos dos Apóstolos. Vou folhear a Bíblia agora, capítulo 9, na igreja primitiva. Na graça, no Novo Testamento, está valendo para hoje. Eu disse aqui, Jeová, Gênesis 3, 21, vestiu Adão e sua mulher com túnicas, peles, né? E vemos aqui em Atos, capítulo 9, versículo 26, as túnicas aqui. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias caiu doente e morreu. Dorcas morreu. Discípula adoeceu e morreu. Depois a levaram, puseram na sala de cima. Como Lida, uma cidade, está perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe 2 homens com esse pedido: não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde o cercava todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos. Quantas coisas! Dorcas era uma costureira da igreja, da graça, do Novo Testamento, da igreja aqui em Atos 9, estou lendo Atos 9. O que ela fazia? Túnicas e mantos. Ela não fazia um short, uma saia rachada, uma calça comprida, um baby doll, um trapo, uma roupa colada no corpo, um vestido colado no corpo, igual uma linguiça calabresa e toscana. É dito aqui que ela fazia túnicas e mantos. As viúvas chorando, mostrando a Pedro essa costureira, Dorcas. Pode ler na sua Bíblia. Está escrito na palavra de Deus, e não é por acaso que está escrito na Bíblia.
chorando, mostrando as túnicas e os mantos, quantas coisas Dorcas lhe havia feito quando estava com ela. Pedro mandando que todas saíssem, as viúvas, pôs-se de joelho e orou, voltando-se então para o corpo, o cadáver. Ela já era um defunto, uma defunta, Dorcas. Pedro disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por mais tempo em casa de certo Simão, que era o curtidor. Aí o varão vai aparecer, Cornélio. O anjo de Deus vai mandar chamar Pedro, Mas antes, tem esse episódio aqui, esse fato. As túnicas estão de volta, devem voltar. É até uma maneira de apertar esse caminho, Mudar as vestes dos homens e mulheres, Embora os hipócritas poderão, o homem faccioso poderá vir usar a túnica aqui no nosso meio. Mulheres facciosas, hipócritas, fingidas, falsas, também poderão vir usar a túnica no nosso meio. É ter cuidado. Simplesmente ter cuidado. Teste. Da palavra está aqui. Não é uma questão de aproximar de Paulo, da Bíblia. Agora é uma questão de se alinhar. Temos a chance de se alinhar. Pode que isso já seja a era efesiana que Mambrandes que viria. Pode que seja isso. Vamos ver quem vai passar nesse teste, A cidade é santa. É para um povo santo, de belas obras, de boa conduta, que segue a sã doutrina. É dito que a sã doutrina voltaria hoje e causaria comichões nos ouvidos. Esse pregador, André Luiz, quer criar uma CCB trazendo véu e não pagar dízimo. O que vão dizer de mim agora? Esse pregador, André Luiz, quer criar com a túnica, o que eu quero criar? Porque tudo que a gente prega, os críticos dizem que eu estou tentando criar tal igreja, tal organização. Veja, pelo lado de sim alinhar a Paula, a sã doutrina. Isso aqui é o importante nesta hora, que sabemos que só os santos entrarão na cidade santa. Nenhum católico entrará, porque não tem como ser santo. Você vai ser um santo católico, santo protestante, santo pentecostal, evangélico, santo deuteropentecostal, santo neopentecostal, santo da Universal. Será que vai ser santo mesmo? Porque não há santidade nenhuma nessas igrejas, nessas organizações. A santidade é o passaporte e o visto de Hebreus 12:14 para entrarmos dentro da cidade santa. Eu acredito que nem mesmo o judaísmo, essas techuvá, paraxá, kipá, talit, mitzuvá, mitzuvô, tudo isso aí de volta, esse judaísmo, não há condição nenhuma de fazer um homem virar santo. E outra coisa, eu já não gosto de usar barba. Eu não vi Paulo dar mandamento para usar barba. Então eu não sou obrigado a usar barba. No Evangelho de Paulo não temos essa ordem de usar barba. No judaísmo, você vai virar pessoa da paraxá, techuvá, mitzuvá, mitzuvô, você vai usar barba. Tem religião aí para te fazer um barbudo. Agora aqui no Evangelho de Paulo ninguém é obrigado a usar barba. Não temos essa obrigação. Devemos ser santo. O judaísmo, saiba, é um espírito de sapo. O catolicismo é outro espírito de sapo, e o protestantismo, junto com
Pentecostais, deuteropentecostal e o neopentecostalismo é o terceiro espírito de sapo. Isso aí vai dar na imagem da besta. Sim, haverá a reconstrução do templo, do terceiro templo em Jerusalém. Mas isso vai trazer o anticristo, a besta, a imagem da besta. Quem vai ser santo? Nem os seguidores de William Branham estão atentos nesta hora. Todo mundo envolvido com o joaquinzismo, vandeleísmo, cesismo, febroísmo, mendismo, luizismo, tudeísmo. Sim, o aperto está vindo. William Branham profetizou, está vindo o aperto. Sem dúvida nenhuma. Está vosso tabernáculo, eu já disse. Eu até acredito que vai ser fechado. Mas como vocês vão evitar se alinhar com Paulo, vão perder a oportunidade do rapto, né? Do arrebatamento, que é para as virgens prudentes. Né? Não seja uma virgem nécia. Né? É tempo de sabedoria. A Bíblia, as Escrituras têm poder. A palavra é Yeshua, não pode falhar. Passarão os céus e a terra. Mateus 24:35. Minhas palavras não passarão. Eu tenho muita confiança nas Escrituras. Tenho pregado. É hora das túnicas voltar aqui, como em Atos 9, né? Do 36 ao 39. As mulheres largaram essa desgraça de maiô, desgraça de biquíni, desgraça de fio dental, desgraça de calça comprida, de short, e mesmo de blusas, camisetas, que desenha o corpo, desenha seios, desenha barriga, desenha nada. As túnicas vão resolver esse problema. Porque a túnica, não haverá nenhum desenho, nenhuma parte do corpo da mulher. E mesmo os homens estão dentro das calças compridas igual linguiça, né? Toscana e calabresa. As túnicas resolverão esse problema. Né? Então vamos ter cuidado, porque não haverá uma segunda conversão na palavra original. Né? E nenhum artigo masculino é para a mulher usar. Quando fala artigo é tudo, é pente, é roupa, qualquer objeto que é do homem, a mulher não deve usar. O homem já pregava nos dias dele. Vou ter que citar o nome, infelizmente. Eu não queria citar, mas essa cueca do homem e a calcinha da mulher, o homem que usa isso está usando artigo feminino. O homem pregava o uso da anágua. Nos dias dele, as mulheres usavam meia calça, mas agora é hora de voltar às túnicas. Né? É bíblico. É escriturístico alterar o vestuário, as roupas. É a hora em que nós estamos vivendo. Mas eu não quero sair da moda. Então continua na moda do mundo dos infernos. Porque os cristãos virão para as Escrituras, né? O povo de Deus. Povo de Deus, porque hoje muita gente está na igreja achando que é de Deus, nem se veste direito e quer entrar no céu. Mulheres de calça comprida, de short, fio dental, baby doll, maiô, biquíni, roupas mostrando axilas, peitos, umbigo, barriga, coxas, pernas. Quando morre, dentro do caixão, até que botam uma mortalha bonita que deveria ter usado em vida, mas elas querem ir para o céu. Essas vestes brancas de Apocalipse 3:18, você só vai obter elas pelo meio da santificação e santidade. Você é de santo porque eu sou santo. Você veste do jeito que você quiser vestir. O problema é seu, mas ele não dará vestes para qualquer um. É para os vencedores. Quem obterá, receberá essas vestes brancas de Apocalipse 3:18. Ela tem um preço. Não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é dólar, não é euro, não é real, não é peso. Dinheiro argentino, chileno, paraguaio, guarani. Não? Você vai comprar via
através da santificação, se separando do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo escreveu 14 cartas, uma para os hebreus, 13 para as nações. Escreveu pouco, né? Não é tão grande o evangelho de Paulo. E Pedro, 2 Pedro 3, 15, 16, diz que os vacilantes, ignorantes, torcem, dão sentido contrário. Já há 2000 anos atrás, quando todo mundo usava túnica, manto, naquele tempo lá de Pedro, 2000 anos atrás, já estavam torcendo alguns pontos difíceis que Paulo tinha colocado nas suas cartas, e também torcia as demais escrituras, e Pedro diz assim, que o que Paulo escreveu na longanimidade de Deus era a salvação. Estavam a torcer as cartas e escrituras, cartas de Paulo e as demais escrituras da Bíblia, e assim faziam, eles lá estavam a perder a salvação. Hoje, eu preguei aqui, torceram 100%, todos os pontos do Evangelho de Paulo. Quem faz isso se perderá. Não seja um ignorante, um vacilante, não vacila, não é hora de vacilar. O que é uma pessoa ignorante? Ora, uma pessoa ignorante é uma pessoa que se encontra num estado sem conhecimento. Não tem conhecimento. É uma pessoa sem instrução. Então vai agir de maneira estúpida, de maneira tola, de maneira imbecil. Porque não tem sabedoria, não tem instrução, não tem doutrina, não tem ensinamento. E eu coloquei aqui, eu devo dizer isso aqui, vai agir o ignorante de maneira bruta, né? Homem bruto, mulher bruta. O que é uma pessoa bruta, um homem bruto, uma mulher bruta? É uma pessoa que não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem instrução, não conhece a sã doutrina, mas quer impor a ideia dele e dela contra a palavra de Deus, contra o que Paulo estabeleceu. E às vezes vai usar da violência, de xingar, gritar, berrar, de ameaçar, usar da força, para tentar intimidar filhos e filhas de Deus. Mas cada filho e filha de Deus deve ficar firme. Deus vai intervir, né, contra esses indivíduos grossos. Quando eu digo grosso, são pessoas sem educação nenhuma. O tártaro, o chau, o Hades, a hiena de fogo, o lugar de tormento, a escuridão, o abismo, o inferno, os aguarda, os ignorantes e vacilantes. Não seja isso. Eu devo falar aqui um pouquinho sobre empoderamento. Deixa eu tentar abreviar aqui o mais rápido, né, para minha pregação não ser longa, né? Mas vivemos o tempo do empoderamento feminino, né? Já no Brasil, inclusive, a igreja evangélica Cidade Refúgio, em São Paulo, onde uma pastora da Assembleia de Deus casou, não sei se era da Assembleia de Deus, sei que pregava nos encontros de Gideões aí em Camboriú, Santa Catarina. E cresce essa igreja, né? É o empoderamento feminino. Porque nesse empoderamento feminino, eles têm os pilares deles para atingir, né? Empoderamento individual, empoderamento de gênero, empoderamento social, empoderamento educacional, empoderamento econômico, empoderamento político, empoderamento psicológico, empoderamento físico, e há aqui o empoderamento sexual. Ou seja, eles querem se sentir livres para expressar sua sexualidade sem medo, né? E já virou igreja evangélica. Diz que essas igrejas aí contemporâneas, onde homem casa com homem, cidade refúgio, igreja evangélica, onde mulher casa com mulher, isso aí é fruto desse sistema religioso, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e o neopentecostalismo, a qual Deus não está. Yeshua está fora das igrejas, que estão à porta e mata.
Jeová o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, obras de homens. Atos 7, 48 e Apocalipse 3, 20. E o que teria que produzir esse sistema? Essas igrejas. Para que a terra virasse uma Sodoma. E então, o grito contra Sodoma chegasse no céu e agora está aí. É eminente o juízo. Tudo aqui, homens, mulheres virarem cinza. A terra não vai ser destruída, mas vai queimar tudo. Todas as obras dos homens. E então o milênio será implantado. É um empoderamento sexual e ao empoderamento comunitário, organizacional, cultural. Eu não vou abrir isso. Não vou abrir cada empoderamento aqui. Mas empoderamento é isso aí mesmo. É a luta pelo poder, pela autoridade. Né? Poder é uma coisa, autoridade é outra. Poder de Deus as igrejas não têm, mas tem o poder do dinheiro. O dinheiro é um poder. Com dinheiro se faz muitas coisas. Né? Autoridade é outra coisa que o empoderamento feminino está buscando. É emancipação individual, a busca do domínio sobre suas próprias vidas. Ou seja, não quer obedecer ao Criador. Empoderamento quer fazer as pessoas se sentirem poderosas, né? Na política, na economia, na violência contra as mulheres. Eu também sou contra agredir mulheres. Mas o empoderamento feminino quer buscar a paz e a segurança, quer estar ali no governo, no planejamento, nas normas globais e regionais. Quer promover a igualdade social, econômica e também vai para o lado espiritual, porque estamos vendo aí igreja contemporânea e igreja refúgio, onde homem casa com homem, mulher casa com mulher. É um empoderamento. É um empoderamento feminino na terra. Que luta pela igualdade de gênero em toda a esfera pública, em todo o acesso à educação, igualdade salarial, que é acabar com o fim da segregação social e trabalho, e melhores condições no mercado de trabalho. Mas, gente, eu devo citar aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículos 6 e 5, porque foi Deus que lá no Éden, da costela de Adão, formou a mulher. Não tem como quebrar isso. Mesmo lutando pelo empoderamento, como é que você vai quebrar isso, mulher? A Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios 11, que o homem é a imagem de Deus. Deus não é mulher, Deus é um varão. E Yehoshua, o Filho de Deus. Não tem como mudar isso. Está estabelecido. Quanto ao homem, 1 Coríntios 11, versículo 7, quanto ao homem não deve cobrir a cabeça. O homem não deve usar o véu. Nem na hora de orar e profetizar. É a mulher que deve usar o véu na hora da oração e de profetizar. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. O homem é tanto a imagem de Deus, quanto também o homem é a glória de Deus. E a mulher? A mulher é a glória do homem. Por isso que a mulher tem que ter a cabeleira, o cabelo longo. Paulo proibiu a mulher de cortar o cabelo. 1 Coríntios 11, versículo 6. É vergonhoso a mulher rapar a cabeça, ficar careca. E além de não cortar o cabelo, ela deve usar o véu na hora de orar e profetizar. Já o varão, o homem, a natureza ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. 1 Coríntios 11, 14. Está tudo no seu devido lugar aí. Desde o Gênesis, Paulo colocou tudo em ordem. Eu preguei aqui que o evangelho de Paulo é o mesmo evangelho de Jeová. Ainda dentro do jardim do Éden, antes do homem ser expulso.
Mas eu não vi Paulo dar mandamento para eu usar barba. Eu estou livre de usar barba. Quem quiser usar, que use, mas ninguém é obrigado. Saiba, cabelo comprido, a natureza ensina que é uma desonra para o homem. O homem não deve ter cabelo comprido. Deves ir ao cabeleireiro, cortar o cabelo. Qualquer homem que tem cabelo comprido. Já a mulher é proibida de cortar o cabelo, mas também recebe a ordem de colocar o véu sobre a cabeça na hora de orar e profetizar. Vê que o empoderamento feminino não vai funcionar. Pelo menos na vida dos escolhidos de Deus, homens e mulheres de Deus, porque os filhos de Deus escolherão a melhor parte, a palavra. Escolherão obedecer a palavra de Deus. E agora vemos aí, eu ia pregar sobre isso hoje, mas não dá tempo. O empoderamento feminino contra teu marido te dominará. Eu não tenho tempo para pregar sobre isso, essa queda de braço, né? Quem vai vencer? Eu digo às filhas de Deus, não faça queda de braço, não lute pelo empoderamento feminino, aceita o que Jeová disse em Gênesis 3,16, teu marido te dominará, se renda! Se renda, mulher, filha de Deus, não vá contra seu marido, exceto se ele está contra a Escritura, aí fique com a Bíblia, fique com a palavra que é Yehoshua. Yehoshua é o caminho, a verdade e a vida. Mas nem assim a Escritura pede para a mulher se separar do seu marido. Porém, se separar, não pode casar de novo. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher não pode ser de outro homem. Se ela resolver e viver com outro homem, será chamada adúltera, e os adúlteros, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, ficarão de fora do reino de Deus. Portanto, é um problema que os filhos de Deus vão ter que vencer. A melhor maneira de vencer é se render. Se renda, né? Não vá por esse caminho do empoderamento feminino. No final, a palavra de Deus vai destruir todos os sistemas religiosos, políticos, sociais, comunitários, tudo que você vê aqui hoje. Nada disso estará na eternidade ou no milênio. Quando Yehoshua vai reinar por 1000 anos, melhor obedecer, procurar ser uma vencedora, filha de Deus. Não use seus direitos. A liberdade do mundo, prefere se sacrificar, obedecer à palavra de Deus. William Branham já dizia que a ovelha cedia os seus direitos, até da lã, né? Tem o direito de ter a lã, mas cede sem reclamar, devido ao milênio, devido às bodas do Cordeiro, devido ao arrebatamento, devido à eternidade. Eu peço, só posso pedir a todos os filhos de Deus, não lute contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Yehoshua, é vida eterna, né? As mulheres idosas, Tito capítulo 2, versículo 3, agora vou ser um pouco rápido, né, para terminar, né? As mulheres idosas devem proceder como convém às pessoas santas. Não sejam caluniadoras nem escravas da bebida excessiva. Eu estou lendo Paulo. Sejam capazes de dar bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas, as mais idosas, a amarem seus maridos e seus filhos e serem mulheres ajuizadas, fiéis, submissas aos seus esposos. Porque Jeová disse, teu marido te dominará. Por isso que Paulo está colocando aqui, que é papel de uma irmã idosa dar bons conselhos para uma irmã nova, recém-casada, ser submissa aos seus esposos. Boas donas de casa, o empoderamento feminino quer tirar a mulher do lar, de ser dona de casa. Terás uma coroa no céu, mulher, filha de Deus, e se guardar no posto do seu dever, dona de casa.
Deus não mandou a mulher trabalhar. Ora, se um pai gera filhas, é dever do pai cuidar dessa filha. É o pai que dá a mão em casamento. Se ele não quiser dar a mão da sua virgem, moça, filha, virgem, ela fica em casa aos cuidados do pai. Mas se o pai dá e ela casa, é papel do varão, do homem, sustentar, tirar ela da casa do pai dela, da mãe dela, também sair da casa do seu pai e de sua mãe. Ter sua própria casa, não ter promiscuidade, como hoje. Está sendo desobedecido, Gênesis 2:24 e Efésios 5:31. É para deixar pai e mãe, mas hoje é 4, 5 famílias dentro de uma casa. Né? Que problema, né? Que promiscuidade, que falta de separação das coisas. As coisas nunca vão estar em ordem com essa mistura. Das mulheres idosas, ensinem as mais novas a ser fiéis, submissas aos seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus é Yehoshua. É nesse nome que as filhas e filhos de Deus serão batizados, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Eu estou citando Paulo, lendo Paulo aqui, e isso é doutrina. Tito capítulo 3, os irmãos, sejam submissos aos magistrados, às autoridades, governador, prefeito, os deputados, senadores. É claro que nós não vamos obedecer uma lei que é contra a Bíblia. Né? Mas se está de acordo com a Bíblia, vamos obedecer, vamos pagar os impostos, vamos evitar delinquência e infração. Um filho de Deus, ele até coloca assim, chupa um picolé, uma laranjinha, ele bota o lixo dentro do bolso, caçando uma lixeira na rua para colocar dentro de uma lixeira. Filho de Deus não gosta de jogar lixo nem na rua, para dar trabalho para os garis. Filho de Deus não gosta disso. Não gosta de ser delinquente, fazer infrações, né? Gosta de andar na ordem, como Mombrano dizia. Até respeita o limite da velocidade. Se está ali 80, um filho de Deus não vai andar numa rodovia de 80 km, não vai pisar para ir a 120. Mas eu estou falando de filhos e filhas de Deus que não são delinquentes, que não gostam de cometer infrações. Né? Submissos, Tito 3, doutrina. As magistrados, autoridades, não têm um tempo de abrir ponto por ponto. Sempre prontos para qualquer trabalho honesto. Se o trabalho é honesto, os filhos de Deus irão fazer. Não deve difamar ninguém. Estou lendo doutrina. Nem andar brigando. Sempre cavalheiros. Veja que Paulo está falando com os varões. Sempre homens cavalheiros. Dedicados. Dedicados. Já o homem faccioso é um caminho sem volta. Todos esses que têm atacado o William Mombrana, que está cheio de cobra, a começar aqui em Goiânia, Júnior Fialho, vocês tomaram um caminho sem retorno, queimaram a ponte. Vocês vão ver onde vocês vão chegar. A mensagem Mombrana é a mensagem precursora da segunda vinda do Mashiach de Cristo. Vocês não sabem contra quem vocês estão atacando. Apolo estava com a mensagem precursora da primeira vinda de João Batista em Atos 18. Encontrou com Áquila e Priscila e a mensagem de João. Apolo batizando o batismo de João levou ele a Paulo. A mensagem Mombrana da segunda vinda do Mashiach de Cristo deve nos alinhar com Paulo. Tal como foi a mensagem, João Batista já tinha morrido. Apolo estava pregando a mensagem de João Batista. Batizando, pregava poderosamente as escrituras com eloquência, convencia muita gente em Éfeso. Varão poderoso nas escrituras era Apolo. Com a mensagem da primeira vinda. Precursora da primeira vinda. Mensagem de João Batista.
Isso levou a Apolo, Áquila e Priscila e a Paulo. A mesma coisa, a mensagem de William Branham, precursora da segunda vinda de Cristo, do Mashiach, nos levará a alinhar com Paulo. Mas tenha cuidado com o homem faccioso. Sempre sejam cavalheiros dedicados. Aí Paulo vai dizendo, evita esses debates sobre genealogia, debates sobre a lei. O homem faccioso, se entrar nesse movimento, adverte ele uma ou duas, depois evitam. Simplesmente depois evitam. Eu cito algumas coisas aqui agora para encerrar. Doutrina. Se alguém ensina outra doutrina, 1 Timóteo 6,3, cuidado. Fulano peca. Ninguém é obrigado a seguir a doutrina de Paulo, mas não há salvação em nenhum lugar, a não ser no Evangelho de Paulo. Gálatas 1,8. Em Atos 2,42, perseveraram na doutrina dos apóstolos 12, mas no caso aqui eu não estou pregando a doutrina de Pedro, o evangelho da circuncisão, porque aqui não vai pagar dízimo e nem fazer circuncisão, e nem vamos voltar a 603 mitzvot da Torá. Eu estou a pregar a doutrina de Paulo. Eu acredito que Moisés e Elias, quando vier para os 144 mil, eles vão pregar a doutrina de Pedro para as 12 tribos. E aí 12 mil de cada tribo, Israel vai ser salvo. Mas aqui agora ainda é o evangelho de Paulo, que estamos aliando. Moisés e Elias, eu creio que eles vão batizar em nome de Yehoshua e vão trazer o que Pedro ensinou, e os 12 apóstolos, Atos 2,42, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Mas no nosso caso aqui é a doutrina de Paulo. O procônsul creu na doutrina e disse, maravilhosa doutrina do Senhor. Se você vê isso que eu estou pregando, é belo, é belíssimo, é maravilhoso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em Atos 17, os filósofos gregos disseram a Paulo, poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? O que eu estou pregando tem quase 2000 anos, é o que Paulo pregou, não é tão novo, é apenas um regresso, regresso à palavra original. Rogo-vos, irmãos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos, contrários à doutrina, ao ensinamento que recebestes. Paulo diz assim, evitai-vos, porque eles virão também para o nosso meio. Gente que só gosta de fazer escândalo e causar dissensões. Romanos 16, 17, 18, Paulo mandou notar eles, porque esses tais não servem a Cristo, o Mashiach, nosso Senhor, mas o próprio ventre. Se deixar, eles entram no nosso meio e começam a cobrar dízimo. Coisa que Paulo nunca cobrou. E com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações inocentes. Eles virão também. Todo movimento de Deus tem que ter 3 grupos. No caso aqui hoje, um é o justo, outro é o ímpio e terceiro é o pecador. Pedro falou sobre isso. Esses 3 grupos. Tem 4 maneiras de falar a uma congregação: ciência, profecia, revelação e doutrina. Nesse caso, eu estou pregando doutrina, Efésios 4:11, 4:14. Deus põe na igreja homens com dons. De apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores. Pastores e doutores, a fim de que os santos não vá a qualquer vento, não siga qualquer vento de doutrina. Há homens que nascem com os dons de Deus, o dom de Deus, para pregar. Eu acredito nisso. Eu não sou nada, mas eu reconheço que Deus me deu um dom de pregar, de explicar as Escrituras. É um dom que está nesta hora a serviço de Deus, pela graça.
sem cobrar nada, apenas devolvendo a Deus o que Deus me deu, o dom de pregar, e pregando doutrina, para que os filhos de Deus voltem à sã doutrina. Vamos voltar à sã doutrina. Efésios 6, versículo 4, que os pais criem seus filhos na doutrina. Não dá tempo de comentar. Não ensine outra doutrina. 1 Timóteo 1,3. Cuidado com pessoas contrárias à sã doutrina, né? Doutores, pregadores, reverendos, profetas, apóstolos, se dizem profetas, se dizem apóstolos, se dizem pastores, teólogos. 1 Timóteo 4, versículo 6. Este é os últimos tempos. Nos últimos tempos a sã doutrina iria voltar, mas com muita dificuldade. Cuidado com a doutrina. 1 Timóteo 4,16, Timóteo. Ela salvará você, também os teus ouvintes. Cuidado com a doutrina. Né? É tanta coisa aqui. Eu queria ler 2 Timóteo 4,2. Esse aqui envolve evangelização, Tito 2,1, né? Você leia, né? Não tem tempo, né? Porque quando a gente for exortar, ensinar, é para ensinarmos conforme a doutrina, né? Muitos textos, aqui Tito 1, versículo 9, diz que é para usarmos a doutrina para refutar os que contradizem. Refutar aqui é calar a boca dos contradizentes, né? A palavra de Deus! 2 Timóteo 3,16, toda ela é inspirada para educar, para corrigir, para ensinar e também para refutar. Quando fala refutar, é calar a boca dos contradizentes. Sê tu, Tito, capítulo 2, versículo 7, sê tu mesmo exemplo, conduta, íntegro. Aí diz aqui a Bíblia de Jerusalém, grave na exposição da verdade. Ou seja, na doutrina, outras versões, traduções dizem, na doutrina mostra incorrupção. Seja grave, forte, na exposição da verdade, enfático. Eloquente, né? Olha, que Deus abençoe todos os filhos de Deus, que Deus use estas pregações e possa começar o movimento de Deus nesse país, Brasil. Amém e amém.